Oi, Cat no Snip de novo. E vocês se lembram que no último episódio o Prota deu uma surra no boca de Valentão e a mulher do externo contratou ele para poder trabalhar para ela em uma escola, onde ele simplesmente vai acabar com outros valentões. Quer dizer, era pra acabar com o bullying, né? Mas não sei se tá muito funcionando essa técnica aí. Se você não assistiu o último vídeo, tá aí no meu canal. É só você entrar aí, clicar e você assistir. Ai, Cat, mas eu não quero assistir não. Você vai querer assistir sim, rapaz. E corre porque tá muito bom. Vamos deixar de enrolação e bora dali. Vocês se lembram que no último episódio o Prota aceitou a oferta e voltou para o ensino médio com 20 anos nas costas. Aparece ele ali conversando com a mulher que contratou ele, enquanto ele pergunta pra ela se um valentão vai dar jeito em outros valentões. Porque isso só significa que eles vão deixar tudo isso na mão dos bullying, né? Ela responde que é exatamente isso, e que com as habilidades dele, talvez seja possível. Ele pergunta se ela fica pensando nessas coisas enquanto trabalha como administradora do colégio. Ela responde que fez uma pesquisa dos antecedentes dele, então que é pra ele parar de se fazer de arrogante, enquanto por dentro está desesperado. Ela diz que ele não pode se dar o luxo de recusar uma proposta dessa, pois é uma ótima oportunidade para ele consertar seus erros passados. E ele só pergunta quando que vai começar. Enquanto ele entra no colégio, várias garotas já estão botando um zoião no garoto, se perguntando se ele é o novo aluno transferido. O professor tem que mandar o povo ir pra sala, porque os enxeridos estão tudo enxerindo no corredor. Na sala de aula, um loirinho entra montado nas costas de um garoto, falando que ele está com vontade de comer pão. Mas o bicho feio da desgraça diz que o garoto que comprava pão pra eles saiu do colégio. O loirinho desce das costas do nerdola, dizendo que ele já pode sair já. O loirinho do garai fala que nem sabe quem que era o garoto, mas que ele era uma boa carona. Ele pergunta por que o garoto antigo saiu, porque eles tratavam o menino tão bem. Já dá até pra se imaginar. Será que foi porque deixaram um garoto pelado naquele dia? Enquanto a cabelo curto manda ele fechar o bico porque foi sem querer. Moço, como é que tu deixa a pessoa sem as calças sem querer, velho? Eu nunca vi um negócio desse, não. A figura diz que os caras mandavam o menino fazer várias coisas, enquanto ele só usava o garoto apenas como carteira ambulante. O professor entra na sala e todo mundo se pergunta se aquele é o garoto transferido. O Prota se apresenta, enquanto as mulheres já começam a se mijar um guaraná pra ele ali e passar um bocado de maquiagem nas caras. O loirinho pergunta pro diabão se a do cabelo curto gostou do aluno transferido, porque ela também tá toda se ajeitando ali depois que ele entrou dentro da sala de aula. Já o cabeça de tablet diz que está com dó do Daniel, porque ele vai bater no menino sem dó. O professor manda ele sentar no lugar do garoto que saiu do colégio, e o Prota se senta puxando assunto com o garoto que estava sentado do lado dele. O do cabelo castanho diz que esse colégio pode ser um pouquinho diferente do colégio que ele estudava anteriormente. O Teletubby vem dizendo que o Daniel parece ser mais velho, enquanto o Prota tá falando que se sente meio tonto quando usa óculos. Já o do cabelo castanho pergunta o motivo dele usar então. Enquanto o hipopótamo já vê nas costas do menino procurando problema. Lança um pescotapa no menino sem motivo nenhum. O Dandião se assusta porque o cara chegou do nada batendo no menino. Enquanto o elemento pergunta se ele tá feliz de ter um amiguinho novo. E já manda o cabelo castanho ir buscar pão com salsicha pra ele. Já que o amiguinho antigo dele saiu, o mínimo que ele pode fazer é ocupar o lugar dele agora, né, de carteira ambulante. Dizendo que o garoto de cabelo castanho agora era responsável pelo pão de hoje em diante. O cabelo castanho diz que ele não pode ir buscar agora, até porque a aula já vai começar, então ele não pode sair da sala. O loirinho começa a rir, enquanto o Bolona Fofo diz que já sabia dessa informação, que é meio óbvio, né? Mandando ele fechar os olhos e abrir a boca. Mandando todo mundo fechar os olhos. E quem não fechasse por bem, ele iria fechar por mal. Enquanto o Prota olha pro lado, todo mundo realmente está com os olhos fechados. E a bola ali começa a bater no cabelo castanho, perguntando se ele quer desviver. Pois quando ele manda buscar o pão, é pra ele ir buscar, e não tem esse negócio de conversinha não. Mudando pra cena, o Dandião conversando com a mulher de terno, dizendo que ele tem que seguir muitas regras, como é que ele vai conseguir fazer isso? E ela vinha ali falando que esse é um projeto secreto, que não sei o que ele não pode ter nenhum deslize, porque se ele tiver um deslize, não sei o que. Ele diz que parece que ela nunca foi pra uma escola. Até porque a escola é como uma selva, com a lei do mais forte. No reino animal, um leão de zoológico não pode ser rei.
E isso pode até se aplicar em um leão comum. Mas ele não é um leão comum, não. Todas as regras são necessárias para esse plano dar certo. O Bolo no Fofo pergunta por que ele não fecha os olhos, dizendo que por ele ser novo, ele não deve estar entendendo as coisas ali direito, né? O garoto que sentava no lugar dele era o garoto que trazia os pão pra ele. Então, por que eles dois não vão juntos de hoje em diante? O Cabelo Castanho pergunta se o Prota quer ir com eles, outros cagando nas pernas. Ele só responde se ele quer mesmo que ele vá. Enquanto o Castanho pede desculpas, o Cabeça de Minecraft começa a gargalhar ali, tá morrendo da risada, meu Deus do céu, perguntando se eles estão se organizando em turnos agora. E o Lourinho lá atrás continua caindo nas gargalhadas. E o trouxa manda ele parar de pagar de corajoso e ir buscar logo o pão dele, enquanto o Dadião se levanta e pede o dinheiro pra ir buscar o pão do menino, né? O gordo se estressa na mesma hora, pegando na cabeça do Prota. Oxi. Mandando ele não apontar o dedo pra ele, dizendo que ele não vai dar dinheiro nenhum e que é pra ele gastar o dinheiro dele mesmo. Você não tem dinheiro não, hein, meu filho? Seus pais não te dão dinheiro não? Ou você não tem paz? O Daniel manda ele tirar a mão dele e deixa claro que foi ele que começou com tudo isso. E já lança uma moquetada no meio do bucho dos gordos, que já tava merecendo já dos tempos que era pra ter lançado isso aí no meio da cara, no meio da fuça desse trouxa. Ele cospe ali 5 litros de cuspe na mesma hora, mas não dá nem tempo de sair todos os cuspes direito, que o Prota já vem em um instante e já lança outro no meio dos beiços, explodindo a cabeça do maluco. Os curiosos que estavam ali de olho fechado já estavam tentando entender o que é que tava rolando, porque a barulheira que tava pegando ali já não era brincadeira. O Dungeon já esqueceu as regras tudo, dizendo que quem que manda na escola mesmo é a violência, lançando o outro na boca do trouxa. Já saiu cuspindo tudo Já saiu cuspindo tudo pro lado ali, que tu é doido, meu amigo. Enquanto do cabelo curto, já arregalou os olhos. Os curiosos tá tentando entender ainda o que é que tava acontecendo, que a barulheira não tava pouca não. O Lourinho se levantando num pau de velocidade, já bravo, nervoso, porque ele também não tava entendendo o que tava acontecendo, porque que o Bolo no Fofo tava apanhando, enquanto o Minecraft cai duro no chão, já desmaiado. O protagonista disse que é pro Bocó que tava rindo mais cedo vir também, pra ele largar de ser trouxa. E o Loirinho, já se cagando nas canelas, disse que ele não vai não. E o Prota disse que se ele não vai, ele que vai até ele. O Loirinho tenta acertar um chute no Prota, e ele desvia. Tenta acertar um murro, e ele desvia. O Loirinho se irrita de não ter acertado nada, mas não deu nem tempo de reclamar, porque ele já levou uma bomba no meio do bucho. Ele já cospe tudo ali pra fora, e o Protinha disse que já mandou ele ficar parado, e já vem preparando outro pra acertar nele. O Lourinho disse que ele pode acabar morrendo se acertar no estômago dele, mas de repente Sense, o gordo que tava desmaiado, acordou e já veio gritando ali com as cadeiras nas mãos. Ô bicho feio da desgraça, parece um sariguejo amassado. O Prota disse que ele é bem forte e que faz tempo que ele não se divertia assim. E é claro que o Prota já acertou um no meio das fuças dele, tentando dar uma de Datena, mas não deu muito certo não, garoto. E o sinal bate bem na hora. O cabeça de tablet se alivia porque a aula já vai começar. E o Dungeon pergunta se o pão da cantina é tanto gostoso assim pra ele ficar caçando tanta briga, mandando ele ir comprar também, porque agora o negócio é assim. E o gordo fala que ele realmente tem coragem, achando que ele acha que venceu só por ter derrotado eles dois. Até porque o gordo não é o chefe da sala. E o protagonista pergunta o motivo dele estar orgulhoso de não ser o chefe. Ele só diz que já já ele saberá, dando uma olhadinha de canto. E o chefe da sala chegou. Ele se chama Minion, mas já que se chama Minion e Minion já aparece com Ninho, eu vou chamar ele de Passarinho. Enquanto o Passarinho entra na sala, ele pergunta como foi que dois marmanjos daquele conseguiram apanhar pra um cara só. Ele tenta entender se o Prota é muito bom ou os dois que são muito ruins. Os dois, né? Os dois, né? Não tem a fama todo dia, né? Enquanto o Lourinho tá ali tentando fugir com o cabeça de Minecraft, o Passarinho pergunta por que o Prota tá assim no primeiro dia. Porque eles deveriam se dar bem até. A Cabelo Curto pergunta se tá tudo bem com eles e o Lourinho tá dizendo que não. Enquanto o povo se pergunta se o Passarinho vai conseguir ganhar dele. E o Passarinho pergunta quem é que tá brigando aqui, até porque eles não vão brigar não. Enquanto o Dadião se pergunta se ele realmente não vai lutar. Mas mesmo com ele dizendo que ele não vai lutar, as pernas dele estão em posição de luta, com os ombros relaxados, prontos para se mover. Ele é um lutador de kickbox, então a qualquer instante ele pode atacar.
O cabeça de tablet admite que o Dandião realmente é muito forte, mas por não conhecer o passarinho, ele acha que ele não vai conseguir vencer. O gordo manda o outro trouxa ali ir buscar pipoca pra ele, porque ele quer ver a briga, enquanto o garoto pergunta por que é ele que tem que ir buscar. O elefante pergunta se ele tá ficando doido, pirou ou o quê. Mas no instante que o Prota olha pra ele, ele já deixa pra lá, esqueceu que quer a pipoca mais, não quer mais não. Dando uma desculpa esfarrapada porque ele tá com medo de apanhar mais ainda se ele realmente insistir nessa pipoca aí. O passarinho percebe que depois que o gordo e o loirinho apanhou, o pessoal da sala deles perdeu o medo dos caras. O passarinho diz que eles deveriam se apresentar. Educação, né, pai? Eu sou o passarinho e tu? Eu sou a Espanca no figurante. O passarinho vem com a mão tampando a visão do Prota, preparando um chute nas bolas. Com esse movimento só pode ser um golpe baixo. Bater naquele lugar no meio das pernas. Quando atingido, você não pode reagir por conta da dor insuportável. Aquele que dá o golpe não consegue fugir das críticas e da culpa. Portanto, como homens, não devemos usar esse tipo de técnica. Quer dizer, eu de mulher eu posso usar, né? Vocês aí que é trouxa que não pode não. O Prota se preparando para o golpe, abaixa sua defesa para conseguir proteger suas bolas, né? Coitadinho, ele não quer ficar infértil não. Quem é homem tá ligado que não tem como não abaixar a guarda num movimento desse. Mas era tudo pegadinha, carai. Ele vem ali preparando um soco para acertar na cara do Prota. E realmente acertou. Os bestas dos amigos dele ficam tudo comemorando, achando que por ele ter acertado esse soquinho aí, que ele ia conseguir ganhar a luta. Já o Prota lança um chute no meio das canelas do passarinho, que misericórdia, chama a Luísa Mel aí, que tá batendo nos animais aqui. E o Prota já passa ali os passarinhos pelas pernas ali, e o Prota já apanha ali o passarinho pelas penas. Quer dizer, pela blusa, né? Pela blusa. E arremessa o cabo aqui e ele vai voando até lá da China. Enquanto ele se estribucha ali no chão, o Prota tá no ódio, porque uns golpes baixos desses não se usa. E o gordo tá ali conversando com o loirinho, dizendo que se você roubar 3 vezes assim no kickbox, você é expulso. E o passarinho fala que agora ele vai lutar sério, enquanto o Dandião diz que pra ele, pelo menos, tem que evitar aquele lugar. O passarinho levanta ali se ajeitando e simplesmente lança uma mesa no meio da cara do garoto, que já vem até rodopiando. Mas não falou que ia jogar limpo? O Dandião se pergunta o que esse cara está tentando fazer, pelo amor de Deus. Ele lança um soco, o Prota desvia. Ele lança outro, o Prota desvia. Se estressando por não ter acertado nada, de repente aparece outra pessoa gritando. E o Prota tá tentando entender se tem mais gente querendo brigar. O passarinho, aproveitando que ele se distraiu, ele já vem pra riba. Mas o Prota se desvia, dizendo que ele é um cara muito divertido. E se ele já parou de brincar? Com o maluco respondendo que não, e já vindo com 2 dedos pra enfiar no zóio do cabo. O Prota só responde dizendo que ele mesmo termina então. Lança uma bordoada no meio do bucho do passarinho, que ele já saiu cuspindo tudo ali. E se estribuchou no chão de novo. O Prota pergunta qual que é a dele. E diz que não quer lutar com ele mais não, que já perdeu a graça já. O bicho só joga... O Prota pergunta qual que é a dele e diz que ele não quer lutar mais com ele não, porque o bicho só joga jogo sujo, com os bobão dos amigos dele ali se preocupando. Os garotos da sala ficam surpresos pelo passarinho ter apanhado daquele jeito. O Dandião manda ele levantar e fala pros amigos dele deixar de bobagem e levar logo essa bosta aí pra enfermaria. E agora eles trabalham pra ele, com os bestas ali aceitando e falando que eles estão fedidos depois dessa. Na sala dos professores, a mulher dos ternos diz que o primeiro dia é o dia mais importante e que talvez ele não tenha muito a aparência de um garoto transferido. Ela tá ali no meio de uma reunião dizendo que tá demorando mais do que no do inesperado, mais do que o esperado. Ela está ansiosa pra descobrir do que é que ele é capaz, talvez sendo o suficiente para a segunda parte do plano. Com uma garota ali, vendo ela saindo e se perguntando o que ela tá fazendo ali. Mas não deu nem tempo dela pensar muito, porque a amiga dela já chega ali e já chama ela pra ir pra sala. O Prota na sala tá tentando ensinar pros valentões que a escola é um lugar de aprendizagem e não é um lugar pra ter briga. Enquanto os bestas tá tendo que aceitar que eles não vão mais poder ser valentões. O Dandião vem todo psicopata dizendo que eles podem ser amigos ou inimigos. E o loirinho rapidamente já tá escolhendo ali a amizade porque ele não quer mais apanhar, meu Deus. Ele não quer. O Dandião fala pro gordo dos pão pra ele não comer pão mais. E ele pergunta de qual que é do motivo. E o Prota simplesmente panha ele pela camisa, dizendo que é porque ele tá mandando. Não tem que estar questionando nada não. Ele vira pra sala e diz que eles não vão mais incomodar os garotos. E se acontecer alguma coisa, pode falar com ele que ele resolve.
falando ali que ele vai endireitar esses valentões. Eles vão ficar novinhos em folha. O do cabelo castanho diz que ele consegue ser gentil e assustador ao mesmo tempo. Em outra sala, gravaram a briga do Prota e os cabas estão tudo ali fofocando, dizendo que foi tudo apenas sorte, não tem habilidade nenhuma. Falando que o passarinho só aprendeu kickbox por conta da surra que levou do Jimin do BTS aí. Parece que ele só viu um tutorial no YouTube. O outro valentão ali tá perguntando o que foi que deu no passarinho. Até porque ele só conseguiu a posição que ele tem por conta das suas lutas sujas. Ele não tem habilidade nenhuma. E o valentão ali tá se perguntando onde é que tá seu saco de pancadas. E o saco de pancadas dele é um garoto, coitado. Ele lança ali uma muquetada no meio do busto do menino. E pelo o que imperível, um que pereça, parece que ele simplesmente acertou 800 golpes no menino. Falando que não era pra ele ter comido antes de ir, porque pelo visto o menino vomitou tudo. Dizendo que é pra eles arrumarem outros sacos de pancadas pra ele, porque ele quer se aquecer antes de encontrar o Danjeo. E já tá na hora de você deixar um like nesse vídeo. Bom, gente, o vídeo tá acabando aqui. Eu queria agradecer pelos 60 inscritos. E se você ainda não se inscreveu, não deixou um like, ainda não comentou alguma coisa aí, é pra você comentar, é pra você se inscrever e é pra você deixar o like. Muito obrigada, tá bom?